Oi pessoal, vim aqui gravar pra vocês esse tema que vocês viram aí no título. Primeiramente quero falar que eu estou com olheiras, eu já tenho olheiras naturalmente, mas eu estou com a minha rinite atacada, então tá pior. E relevem que eu não vou passar maquiagem só pra gravar o vídeo. Enfim, o tema que eu vou contar pra vocês hoje, talvez algumas pessoas já saibam, talvez algumas outras pessoas ainda não saibam, seja novidade pra elas. Mas enfim, eu comecei a namorar com 14 pra 15 anos. Tava ali faltando um mês pra eu fazer meus 15 anos. Eu conheci ele lá na época da escola, porque ele era um pouco mais velho que eu, ele não estudava na mesma escola que eu, mas ele morava na mesma rua. Ele já estudou na mesma escola, mas quando eu entrei ele já tinha saído. Então eu tinha 14 pra 15, ele tinha 19 na época. Mas era um pouco mais velho, né? Já era maior de idade ali. Então eu conheci ele por causa que ele era amigo de um rapaz que estudava comigo, então através dele eu conheci ele, né? Então foi assim que a gente se conheceu. Aí a gente começou a conversar, aí ficava aqui perto de casa mesmo, que sempre meus pais sabiam, né? Sempre conto com meus pais até hoje, quando eu for conhecer alguma pessoa eu conto com meus pais. Enfim, aí pra conhecer mesmo meu pai, na época, ele chegou a vir aqui em casa, conversou com meu pai, mas a gente foi oficializar o namoro mesmo no meu aniversário de 15 anos, lá em 2013. Que aí os pais dele foram no meu aniversário, a gente conheceu a família, tudo. E foi assim. Aí a gente começou a namorar, só que dormiu um dia aqui, o outro dia, e acabou que ele ficou aqui dormindo o tempo todo. Veio morar junto. Eu não considero bem um casamento, porque pra mim casamento é quando você casa no papel e mora sozinho com as pessoas, ou então, com a pessoa no caso, ou então quando assumem o papel de casados mesmo dentro de casa. Quanto eu, quanto ele não tinha responsabilidade de pessoas casadas, né? Não considerava assim, porque ele não me sustentava, ele não tinha o papel de marido. Claro que algum outro ele fazia ali, por exemplo, de vez em quando ele ajudava financeiramente, de vez em quando, dentro da casa dos meus pais. E de vez em quando ele ajudava dentro de casa no sentido de fazer comida, por exemplo, que era mais o forte dele na época. Enfim, mas não tinha responsabilidade, nem ele nem eu. Eu estudava na época e ele me prendia um pouco nisso, porque eu tinha amizades e ele não queria que eu falasse com minhas amigas. Quanto é que uma vez eu tava na casa dos meus pais, aqui dentro de casa, e como ele não gostava, minhas amigas sabia que ele não gostava, a gente tava assistindo filme, gente. Quando ele chegou mais cedo nesse dia, as meninas saíram correndo pro corredor que tem aqui na minha casa, de medo dele. Sendo que tá na casa dos meus pais, quem mandava eram meus pais, porque ele não sustentava eu. Então não tinha sentido isso. É que hoje minha cabeça é diferente. Hoje eu nem casaria. Se eu tivesse 15 anos agora eu nem casaria. Mas assim, acho que vocês entenderam, né? Se ele podia... É claro que eu tinha que respeitar o relacionamento, mas isso da amizade não tinha nada a ver. Eu tinha 15 anos, era só amiga, a gente tava assistindo um filme com ordem da minha mãe. Que quem era responsável por mim era minha mãe. Então eu não podia, eu respeitava assim o relacionamento. Ele que não respeitava, que eu já vou chegar nesse ponto pra vocês também. Enfim, né? Não deu certo por causa disso também, que eu me sentia muito presa, né? Que na época eu estudava ainda. Eu tava no primeiro, no ensino médio. Eu tinha acabado de entrar no primeiro do ensino médio. Enfim, eu nunca fui uma pessoa baladeira nessa época de namoro, tá? Eu sempre fui mais quietinha, até que ele foi meu primeiro namorado. Aí agora já vou pular pra parte que eu desconfiava dele, porque ele podia mexer no meu celular à vontade e eu não podia mexer no dele. Aí ele conversava com outras meninas, já vi várias vezes, quando eu ia mandar mensagem para as meninas, elas me falavam um monte, elas me xingavam. E não era uma só, era várias, que na época meu irmão apareceu lá no espelho. Você apareceu lá no espelho? Que na época eram umas menininhas que estudavam lá na minha escola, estudavam numa escola próxima também. Mas sabe aquelas famosas piriguete? Então, era desse jeito aí que mandava mensagem pra ele. Quanto é que uma época, um rapaz que estudava comigo, um outro rapaz já, contou pra mim que ele tinha marcado encontro com a prima dele. E eu já sabia que ele tinha um rolinho com essa prima dele antes, ou se namorou, se ficou, eu não lembro. Sei que antes de mim ele tinha um rolinho com essa menina. Aí ele já tinha marcado encontro e eu tinha provas, né, que era o print que o rapaz tinha me mandado. Eu terminei com ele essa primeira vez, mas a gente acabou voltando, porque ele ficou aqui no portão, eu fiquei com dó que eu vou voltando. Só que depois eu queria terminar de novo. Só que eu não conseguia, porque ele já tinha batido o carro dos meus pais. Eu fui no aniversário do amigo, da sobrinha do amigo meu, que meu amigo, inclusive, ele sabia que meu amigo era gay, fala bem a verdade, assim.
Então eu não tinha preconceito nessa parte, né? Tipo, de deixar ter amizades com homens. Porque nesse caso aí era normal, né? Não tinha nada demais, ele sabia. Então eu fui nesse aniversário, ele não foi porque ele tava trabalhando, só que aí ele chegou e foi me buscar o carro dos meus pais pra ter o carro no farol. Aí eu queria terminar com ele, como é que eu ia terminar com ele, sendo que ele achou que eu tava terminando por causa disso. E foi o que ele achou realmente depois. Eu conversei com a minha mãe falou que não tinha nada demais eu terminar e ele achar que era por causa disso. Enfim, a gente terminou de verdade nessa época, em 2015. Eu tava com 17 anos. Enfim, eu fiquei 2 anos e pouquinho com ele, né? Comecei a namorar com 14 pra 15 e terminei com 17. Enfim, foi essa fase aí que a gente pegou e terminou, né? A gente tava no 3º ano do ensino médio quando terminou com ele. E tava iniciando o 3º ano ali. Aí foi nessa época que eu comecei a sair, comecei a curtir um pouquinho mais, né? Porque até então eu sempre só ia pra igreja, comecei a namorar. E depois que eu me desviei da igreja, foi depois do namoro. Mas no relacionamento, não era um relacionamento muito legal nesse sentido. A família dele era muito boa, ele é uma pessoa boa no sentido de ser uma pessoa boa mesmo, né? Mas assim, a gente brigava bastante, ele conversava com outras pessoas. Eu não era certa também, gente, mas assim, nessa parte eu respeitava muito, mas ele não. Ele já não, contou que depois que a gente terminou, eu fui mexer, sabe, no Google Fotos, e o meu e-mail era logado no dele, no celular dele. Aí depois, lá, na época que ele trabalhava no mesmo lugar que meu pai, lá perto de onde ele trabalhava, tinha filha do cara que trabalhava com ele. Tinha uma família meio ruim. E eu já ficava com ciúmes, a gente ficava esperta, né? Porém, eu nunca tinha visto nada. Mas depois que terminou, eu achei no Google fotos da menina só de sutiã. Sabe quando você tira a foto da pessoa por trás, assim? Então, tinha fotos da menina só de sutiã, de shortinho curto, porque ela tava na casa dela, ele tava perto trabalhando e tirou foto dela vestida assim, entendeu? Aí foi desse jeitinho aí, gente. A família dele é muito boa, eu falo com a família dele até hoje, mas no relacionamento não deu certo. Mas pra mim não era casada, porque não tinha responsabilidade, nem ele, nem eu. Mas foi isso, a gente foi muito de repente, foi namoro que começou com 14 para 15 anos e quando vi já tava morando junto. Hoje eu não faria isso porque eu tenho outra cabeça, né? Eu não casaria assim rápido de novo. Pensaria até pra casar, principalmente se fosse na idade que eu tinha antes. E eu não recomendo pra ninguém fazer isso. Porque perde totalmente a juventude, vamos dizer assim. A não ser que os dois tenham responsabilidade, os dois queiram muito isso, morarem separados ou mesmo morando na casa dos pais, mas com responsabilidade de casado. Desse jeito não dá. E é isso. Tchau.